Vamos conversar com o presidente da FCDL, Vitor Koch, a respeito das relações atuais entre fornecedores e consumidores. Estamos recebendo no Consumidor RS, presidente da FCDL do Rio Grande do Sul, Vitor Augusto Koch. Bem-vindo, presidente. Doutor Appel, alegria muito grande estar participando novamente do seu programa. Estava com saudades e, especialmente, falar contigo sempre é muito oportuno e eu tenho aprendido muito contigo ao longo desses anos da nossa amizade e convivência. É verdade, a recíproca é verdadeira, presidente. Estava sentindo saudades suas também. Presidente, semana passada, dia 15, foi comemorado o Dia Mundial do Consumidor. Em 1962, o presidente John Fitzgerald Kennedy mandou para o Congresso norte-americano uma mensagem para incluir na Constituição a proteção ao cidadão consumidor. Depois disso, nós tivemos, em 1990, aqui no Brasil, a criação do Código de Defesa do Consumidor, no governo do presidente Fernando Collor de Mello. De lá para cá, o mundo mudou muito, né? Muito, muito, muito. Como é que o senhor está vendo atualmente as relações de consumo? Fornecedores e consumidores já são mais parceiros? Os fornecedores entenderam que quem é seu cliente, eles devem cuidar dele, resolver todos os problemas, ou o senhor acha que essa relação ainda tem ruídos, presidente? Olha, na verdade, sempre uma relação ela pode melhorar, e eu acredito que a gente, atualmente, e muito em detrimento a nós termos o Código de Defesa do Consumidor, acelerou essa, digamos assim, essa convivência que nós temos. Falta bastante ainda, nós precisamos melhorar em muitos aspectos. Agora avançamos e eu acredito que há um entendimento hoje, quase que geral, de que o consumidor é o grande patrimônio de qualquer empresa. É o maior valor que se tem e, por isso, nós precisamos estar muito adequados à legislação e, especialmente, à qualificação do atendimento a esse consumidor. E, nesse aspecto, nós estamos ainda muito longe e que nós precisamos aprimorar o atendimento, os treinamentos, o respeito e, especialmente, trabalharmos mais em cima da pesquisa, de entendermos as necessidades e os anseios e os sonhos desse consumidor. A partir desse momento que o fornecedor entende isso, ele consegue transformar esse consumidor num cliente fiel e, especialmente, num advogado dessa empresa, defendendo os interesses e promovendo essa empresa. Agora estamos avançando e não podemos retroceder. Precisamos estar atentos, e eu sei que tu defende isso há muitos anos, inclusive presidindo o PROCON e hoje trabalhando novamente nessa área de defesa ao consumidor, e isso é extremamente digno, importante e indispensável. Indispensável porque nós precisamos ser competitivos e sem esse cuidado que nós temos com o consumidor, isso fica muito à margem e nós estaremos, então, desobedecendo ou desrespeitando essas normas, esses interesses do consumidor fadados ao desaparecimento. Presidente, hoje todo mundo participa de redes sociais, né? Eu vejo que o presidente publica muita coisa em Facebook, Instagram, no LinkedIn, enfim. O presidente também navega por redes sociais. Eu vejo ainda muitas pessoas falando mal de fornecedores nas redes sociais porque não teve sua expectativa atendida. Esses dias uma pessoa estava falando mal de uma operadora de telefonia, eu perguntei para ela, mas você não quer me mandar teus dados e eu faço uma notificação, eu falo com as telefônicas, eu tenho acesso a todas? Não, já voltou a minha internet aqui, é só para bagunçar com a vida deles mesmos. Quer dizer, as pessoas estão meio cruéis, o senhor não acha, presidente? Olha, na verdade, eu acredito que nós precisamos avançar muito na questão do atendimento, na questão do respeito, e especialmente quando são serviços, digamos assim, que são generalizados ou que são de maior amplitude, tem muito a melhorar, né? Operadoras de telefonia, operadoras de energia elétrica,
Agora, aqui no Rio Grande do Sul, temos a notícia aí da nossa Corsã, que foi privatizada, e eu acredito que há um espaço ainda bem significativo de melhorias e de atendimento. Agora, isso não é só nessas prestadoras de serviço, como também no comércio em geral e as próprias repartições públicas, e muitas vezes a gente até no aeroporto não é tratado com o respeito que é devido. O consumidor, como eu disse no início da nossa conversa, é a sustentação de tudo. E a partir do momento que nós melhoramos e conseguimos nos profissionalizar nesse atendimento, a certeza da sustentabilidade econômica é um fato. E isso ainda está muito longe de ser alcançado o ideal. Claro. Não estou dizendo aqui a excelência, o ideal que deveria de ser. E ainda semana passada nós discutimos num programa do comércio essa questão do entendimento das necessidades, dos sonhos, da expectativa desse consumidor. E isso sempre há um espaço para se buscar melhorias, e nesses serviços aí existe um pouco também de intransigência, às vezes de falta de entendimento por parte do consumidor, mas acontece que é como um copo, né? Ele tem um limite que cabe o líquido dentro. Quando chega no limite, muitas vezes vem já de vários atendimentos precários, e às vezes um pequeno deslize de um atendente pode gerar uma situação de insatisfação e até de queixa, né? Levar até a ti, que é uma autoridade na defesa do consumidor, esse conhecimento. E por isso existe a mediação que tu fazes tão bem, e sempre fez muito bem, e por isso também hoje a sociedade tem esse respeito pelo Alexandre Appel, sempre à frente da defesa dos interesses do consumidor. Muito gentil da sua parte, presidente. Nós temos um serviço hoje, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é a plataforma consumidor.gov.br, que centenas de empresas aderiram a essa plataforma, e ela se compromete a resolver, no prazo máximo de 10 dias, qualquer reclamação dos seus clientes feitas nessa plataforma, e resolvem. Então, eu tenho a impressão que aquele PROCON tradicional, notificando, abrindo processo, isso aí cada vez mais vai ficando para trás. A mediação realmente é o caminho. Agora, presidente, dia 15, Dia Mundial do Consumidor, o comércio varejista aproveita a data para fazer promoções. Mas nós notamos, até estava falando com o José Luiz, da revista Consumidor Teste, que o consumidor não se deu conta ainda que o dia 15 de março é o dia dele, consumidor, de ser um consumidor consciente, escolher bons fornecedores. Presidente, é impressionante a quantidade de pessoas que continuam caindo em golpes. Dos mais diversos. Agora tivemos o caso desses jogadores do Palmeiras, que caíram aí numa instituição financeira de pirâmide, dinheiro, perderam milhões. Quer dizer, o consumidor, ele continua agindo, presidente, por impulso. Ele vê uma oferta enganosa, ele se atira. Como diz na moda, ele se joga. Como é que a gente educa melhor esse consumidor, presidente, na sua visão? Na verdade, eu quero só mais uma vez, e isso não é botar a brasa no teu assado, mas essa intermediação que houve entre o PROCON e os lojistas, especialmente os fornecedores, a gente deve muito a ti, pelo teu trabalho respeitoso de longos anos, sempre se posicionando firmemente, mas de forma educada e respeitosa. Então, isso é muito bom para a evolução desta relação entre o consumo e o fornecimento. Agora, essa questão da gente cair em golpe realmente é uma situação que é a característica de qualquer ser humano e muitas vezes na ansiedade, no dia a dia, o estresse, as pressões que a gente sofre de várias origens, essa ansiedade ela se aflora e nós buscamos uma satisfação, uma alegria, um prazer que muitas vezes vem envelopado de forma diferente do que está lá dentro dessa embalagem. É muito fácil cair. Inclusive, eu faço poucas compras, por exemplo, pela internet, que teve, digamos assim, um uso mais acelerado por conta da pandemia,
em razão de decisões equivocadas e intransigências que fez o comércio tradicional fechar suas portas, e a internet foi uma saída, uma forma de nós conseguirmos manter o abastecimento. Então, a internet, como ela facilitou a vida de muitas pessoas, ela também traz os seus engodos, os seus enganos. Eu comprei alguns produtos pela internet que até hoje não recebi e não tenho onde reclamar. Uma certa feita, eu comprei ar-condicionado de um fornecedor, eu tenho uma loja de eletrônicos, que era mais barato do que a fábrica, comprei, paguei e depositei o dinheiro e não recebi. Foram 10 peças de ar-condicionado que não recebi. Caminhei para a justiça, a juíza entendeu que, primeiro, teria que dar o direito da defesa da pessoa que eu acionei, onde foi depositado, o CNPJ e o CPF, né, inclusive da pessoa responsável, e esse tempo fez com que a pessoa assumisse. Né? Então, existe isso, a gente tem que ter cuidado, especialmente nós, como entidade empresarial, precisamos alertar os lojistas dos cuidados que precisam ter, tanto ao oferecer o produto, como para quem vender e aprovar o crédito, como também faz parte da responsabilidade de uma entidade orientar os consumidores. Porque hoje nós já temos vários gargalos que, digamos assim, inibem a realização de negócios. Nós temos aí uma economia mundial que sofreu muito por conta dessa pandemia também, onde praticamente em todos os países do mundo nós tivemos a disparada da inflação. A inflação, ela corrói o orçamento das pessoas, tira poder de compra, e se nós não orientarmos esse consumidor como entidade empresarial e também como empresários, como fornecedores, a gente corre um sério risco de ter o nosso negócio afetado, porque a renda dele se esvai nesses calotes que ele sofre. Então, a orientação, a certificação de que está se fazendo um negócio com pessoas idôneas, hoje já existem vários recursos, como garantias de pagamento, como sites que consultam o comportamento desse fornecedor, é extremamente, digamos assim, necessário nós nos utilizarmos desses recursos. E para isso, a comunicação, ela, como em qualquer aspecto, ela é extremamente necessária e fundamental. Uma comunicação eficiente, ela evita muitos percalços e muitas dificuldades. Então, precisamos, sim, como entidade empresarial, como empresários e fornecedores, orientar esses consumidores para que constantemente a gente lembre. É quase como quando a gente vai a um culto, a uma missa, nós vemos ali o pastor, o padre, repetindo ali passagens bíblicas e nos relatando e comparando com a realidade. Então, é uma lembrança quase que diária para que a gente não se desvie. Né? Então, assim, é também o consumidor que nós temos que orientá-lo seguidamente e esse consumidor tomar o máximo cuidado quando compra e de quem compra. Presidente, na semana passada, retrasada, a assessoria de imprensa da CDL Porto Alegre nos enviou uma pauta, está no portal do Consumidor RS, que o índice de inadimplência no Rio Grande do Sul, presidente, é imenso. Como é que o senhor está enxergando esse momento do consumidor gaúcho endividado? Na verdade, essa inadimplência, eu não quero aqui discutir pesquisa e nem posicionamento, mas a inadimplência maior, o gargalo maior está nas instituições financeiras, nas fintechs, onde o crédito foi liberado, o crédito é mais fácil, você tem hoje um cartão, né, e que esse cartão tem um limite e a gente não vê ali as notas, não conta na carteira quantas notas tem, e muitas vezes nós fizemos uso errado e extrapolamos esse limite, e quando chega a lembrança que vem pelo correio, que é o boleto para ser pago, a gente se assusta e muitas vezes tem que parcelar isso. Parcelamento é com juros estratosféricos, né, que teria que se ter também uma legislação para controlar isso ou regular isso. Concordo. Então, muito alto. Ela está muito nesses canais financeiros. Eu acredito que poderia se ter aí uma normativa para regular isso, especialmente a questão da limitação dos juros que o Código
de defesa ao consumidor é muito claro nisso, e a nossa regra também, a legislação, não permite extrapolar os juros, porém, na realidade, isso acontece. E hoje, por exemplo, a gente acha ruim a Selic a 13,25%, Isso. Memória, é alta, mas se esses juros fosse cobrado do consumidor, seria um juro barato. Mas tu não vai pagar 1,2 de juros ao mês, e sim tu vai pagar de 2,5% a 5% de juros nessas operações financeiras. Então, o spread é muito grande, claro, que faz muitas vezes com que essa dívida cresça de uma forma muito célere e se agigante e fique além da capacidade de pagamento do consumidor. Agora, no comércio, hoje, existem ferramentas extremamente seguras e que fazem uma análise mais detalhada, inclusive ajudando o consumidor na decisão da forma de pagamento, tanto em números como apresentando juros melhores para os clientes adimplentes. Então, nós, na FCDL, hoje, temos uma parceria com 5 maiores bancos, que é o Quod, e onde nós analisamos através do cadastro positivo. Nós analisamos o comportamento desse consumidor e, através dessa análise, a gente consegue, inclusive, proporcionar um parcelamento maior para esse cliente com juros menores, que é uma renda mais segura. Então, não precisa mais se fazer um bolo e ratear entre todos. Então, vem evoluindo isso, e eu acredito que hoje a inadimplência do comércio propriamente dito, que fornece crédito, ela está sob controle. O que não está sob controle é a dívida com os bancos, com cartões de crédito, cheque especial, conta especial, e com as fintechs que oferecem hoje vantagens. Muitas vezes está apertado e vem aí uma loja financeira que te oferece 24 meses, mas com juro lá em cima, e que pela necessidade, pela urgência, tu não passa uma régua nisso e acaba entrando, digamos, num ciclo vicioso. Muito bem. Presidente, para a gente ir se encaminhando para o final, posso lhe colocar uma questão delicada? Claro, pois não. Como é que o senhor viu, presidente, essas denúncias de trabalho análogo à escravidão na Serra do Rio Grande do Sul e agora, a semana que passou, em Uruguaiana, na colheita do arroz também, presidente? Como é que o senhor está enxergando esse episódio, que eu lhe confesso que, como gaúcho, eu fico envergonhado, né? Porque me parece que esses episódios são repetitivos todos os anos. Tem anos que praticamente não há, mas tem anos que sobem muito. Esse ano foi terrivelmente grande a quantidade de pessoas, mas no ano passado também foi grande. Como é que o senhor enxerga isso, presidente? Se precisa dessa mão de obra para colher a uva, para colher fruta, para colher o arroz, mas quem contrata não deveria fiscalizar isso mais de cima, presidente Vitor Cora? Esse processo ele precisa realmente ser melhorado. Agora, nem tudo que foi divulgado foi na intensidade que foi divulgado. Eu acredito que existe aí uma narrativa, e uma narrativa não condizente com o que realmente aconteceu. Eu escutei uma colega tua, jornalista, fazer algumas ponderações e achei extremamente, digamos assim, consideradas de fatos verídicos o que ela apontou. A proximidade com supermercados, a proximidade com polícia. Então, alguns fatos não são reais, e sim uma narrativa para que se leve para o campo ideológico. Agora, nós precisamos sim melhorar como empresários na contratação desses serviços que são terceirizados, e, na verdade, a gente contrata eles terceirizados que são terceirizados ou quarteirizados com esses prestadores de serviços. Claro. E, a legislação certamente vai também ser aprimorada, onde cabe aí uma responsabilidade. Hoje, a prestação de serviços, existe uma corresponsabilidade, especialmente na questão de tributos sociais, e onde se precisa, então, ter um aval caso não seja recolhido. Agora, essa responsabilidade de serviços análogos à escravidão, realmente também precisa ser aprimorada a legislação. Agora, o fabricante, realmente, ele precisa dessa mão de obra, porque ela é pontual, ela é na época da safra, e
Esses dias eu tive a oportunidade, antes da comemoração da nossa festa dos 50 anos da FCDL, ano passado, ano 2022, nós fomos visitar uma vinícola de uma família que cresceu bastante e que contrata essa mão de obra, mas ele, na verdade, ele contrata a mão de obra ao redor, ali onde ele mora, naquela região de Garibaldi. Então, são outros agricultores menores e contrata como a legislação prevê. A cada 2 dias ele tem uma equipe de 5 pessoas que, junto com a esposa e o filho, contemplam aquela necessidade dele. Isso, logicamente, que existe uma responsabilidade na fronteira. Agora, a questão também que foi posta é preocupante. O Rio Grande do Sul perdeu muito com isso, principalmente a nossa imagem. A nossa imagem. Nós já, além do Mampituba, já temos digamos assim, sempre uma certa discriminação. Então, nós temos que zelar por isso. Os empresários precisam agora, frente a esses fatos, melhorar e aperfeiçoar esse tipo de contratação. Agora, nem tudo que foi falado eu considero como verdade, e a gente tem que apurar, sim, os fatos e atribuir as consequências àqueles que fizeram errado e não fizeram com que a legislação trabalhista fosse atendida. É verdade. Eu recebi pela internet, no WhatsApp, um vídeo de um grupo desses baianos fazendo festa de noite, madrugada, dentro, dançando e tudo. Isso não é gente que está vivendo em condições análogas à escravatura ou à escravidão. Presidente, nós estamos com um governo novo, presidente. Ministro da Fazenda novo. Puxa, saudade do Paulo Guedes. Bom, como é que o senhor está enxergando esse ano, presidente, para a gente concluir agora? O senhor está otimista, está pessimista, está em cima do muro? Como é que o senhor está enxergando a nossa economia esse ano, presidente? Não, tu me conhece muito bem, em cima do muro não é meu lugar. Eu sempre tenho posições, agora sempre tenho respeito. É um governo que está legitimado hoje na governança do nosso país. Eu fico apreensivo com certas declarações desastrosas que vêm acontecendo. A interferência do governo no mercado, ela é prejudicial, e essas declarações, elas geram uma instabilidade e especialmente afrontam a confiança do empresário, que é fundamental para se continuar investindo no país. Nós tínhamos aí uma expectativa de uma melhora significativa, uma grande oportunidade de sermos talvez o maior player mundial, porque nós temos as condições necessárias para o desenvolvimento da nossa economia, especialmente no setor primário, onde aqui não falta nada, né? A nossa música que diz que planta cresce. Então, eu acredito que, como diz um ditado, com o andar das melancias a carroça se ajeita. Não, é o contrário, né? Com o andar da carroça as melancias se ajeitam. Então, a nossa expectativa é que as melancias se ajeitem, né, dentro dessa carroça, para que não quebre nenhuma e, especialmente, nós não tenhamos de volta aí uma recessão, né, acompanhada de uma inflação e o desequilíbrio da nossa economia, o que seria muito nocivo, geraria novamente esse emprego alto que nós tínhamos e consequências sérias, né, no fechamento de empresas e oportunidades que a gente vinha tendo. Então, eu torço para que o Brasil dê certo. Eu torço para que o Rio Grande do Sul dê certo. Não tenho denominação partidária, não tenho bandeira que eu levanto, também não tenho político que eu defenda. Eu acho que todos aqueles que nós elegemos, a gente espera uma retribuição de cuidar bem do erário e fazer com que a gente sempre tenha condições de desenvolvimento, liberdade, né, e oportunidades a todos para se desenvolver. Então, a minha torcida é que dê certo, porque o patrimônio que eu consegui até hoje na minha vida está aqui no Rio Grande do Sul e está no Brasil. Então, uma má gestão dos nossos governantes afeta diretamente o meu patrimônio, desvalorizando ele, e especialmente minhas atividades de comerciante também. Muito bem. Presidente Vítor Augusto Cor, presidente da FCDL, uma alegria ter estado com o amigo no nosso programa, ter conversado, é sempre um diálogo muito qualificado com o amigo. Muito obrigado pela participação conosco, um abraço bem carinhoso, uma boa semana, um bom ano para todos nós e até uma próxima oportunidade, presidente. Muito obrigado, Apple, por sempre me proporcionar
esta grande oportunidade de estar contigo, com os teus espectadores. Eu sei que tu tem muitos espectadores, a gente acompanha, e é extremamente interessante, né, porque a gente vê os teus patrocinadores são empresas, entidades idôneas, e então poder participar de um programa desse é muito honroso. Muito obrigado, e nós tenhamos um ano excelente aí.